Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, você que está conhecendo esse nosso projeto de propagação e de partilha da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra, que já faz essa experiência com a gente. Seja muito bem-vindo. Nesse dia, então, quarta-feira, dia 10, estamos então, mais uma vez, reunidos ao redor da Palavra para buscar, deixar com que o Senhor fale a nossa vida e ao nosso coração. Bendito seja Deus por todos aqueles que também estão ajudando e promovendo o nosso canal, que estão enviando, divulgando, evangelizando. Glória a Deus, gratidão, tamo junto. Na verdade, você não está fazendo nada por mim, mas está fazendo pela palavra, que precisa chegar e alcançar mais corações. Porque para mim não, mas é a palavra que precisa chegar aos corações. Então, a primeira leitura de hoje vai falar para nós sobre se vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, se experimentaram de uma vida nova com Ele e querem continuar vivendo, porque nós experimentamos uma vida nova com Cristo pela morte e ressurreição, Então, se ressuscitamos com Ele, se nascemos para uma vida nova, nós precisamos buscar coisas novas, buscar as coisas do alto, não mais manter o nosso olhar preso às coisas da terra, preso às coisas desse mundo, preso às coisas que passam, mas temos que começar a buscar viver das realidades celestes. Muitos santos iam dizer que as coisas da vida cotidiana não faziam mais sentido para eles, por exemplo, como São Francisco, que abandonou as riquezas, Santa Clara, o próprio São Carlos Acutis, que foi canonizado então no último domingo, dia 7 de setembro, foi canonizado no último domingo, e ele era de uma família muito rica, mas ele vivia na simplicidade, usava um único par de sapatos até se desgastar, podia ter carro e ele usava uma bicicletinha velha, não falou para os amigos que ele era rico, que tinha dinheiro, Viveu uma vida na simplicidade, Então, isso é não ter o coração apegado às coisas desse mundo, mas desejar e querer as coisas eternas. Porque quando nós nos enchemos das coisas desse mundo, de uma maneira geral, as coisas desse mundo nos dão segurança, nos dão no que ter que se pegar e vão nos deixando apegados. A gente vai ficando dependentes dessas coisas. E no fundo, a gente precisa ser dependente de Deus e estar apegado a nosso Senhor. Então, ou seja, não ter os pensamentos nas coisas da terra, mas ter os pensamentos no céu. Ou seja, porque as coisas terrenas, elas passam. A sociedade, a vida, ela muda. Por exemplo, a cultura de hoje não é a mesma de 10 anos atrás. A moda de hoje não é a mesma de 10 anos atrás. A maneira das pessoas se comportarem hoje não é a mesma de 10 anos atrás. Então, ou seja, as coisas da vida, do mundo, as coisas dessa terra, elas mudam. Mas Deus não muda. Deus é sempre o mesmo, único, verdadeiro, amor, derramado, doado e ofertado a cada um de nós. Então, por mais que as coisas dessa terra mudem, Deus nunca vai mudar. E a gente não pode transferir. A gente não pode transferir as coisas mundanas que mudam para Deus e pensar que Ele muda, que Ele vai deixar de gostar de mim, que Ele não vai me aceitar, que Ele não vai me perdoar. Como também não podemos trazer as coisas de Deus para o mundo, em achar que as coisas do mundo vão ser eternas, que aquilo que eu tenho vai durar para sempre, que nunca vai me faltar. Vai faltar. A gente vai perder pessoas, porque, infelizmente, antes de Jesus voltar, elas vão morrer. A gente vai perder oportunidades, trabalho e carro, porque aí tem todas aquelas coisas, os desastres naturais, de enchentes e chuva e tudo isso. Bens materiais foram feitos para passar. Coisas terrenas foram feitas para passar. Só Deus que vai permanecer em nossa vida. Por isso ele precisa ser o primeiro, o único e o mais valoroso. Porque esse bem, se encontrarmos em Deus o nosso bem, esse bem nunca nos vai ser tirado e não vai passar de cada um de nós. Mas todo o resto vai passar. Também ainda na primeira leitura, nós vamos ver que precisamos deixar morrer o que é velho. As práticas velhas que tínhamos, como avareza, maus desejos, impurezas, paixão desordenada, luxúria, inveja, cobiça, fofoca, mentira, tudo isso precisa começar a passar da nossa vida. Como assim começar a passar? Eu preciso lutar para vencer. Eu preciso lutar com todas as forças para não cometer esses pecados.
deixar para trás o homem velho, não viver uma vida fazendo manutenção de pecado, não viver uma vida fazendo manutenção de fragilidades, dizendo que a carne é fraca, que eu não consigo, aquilo que eu não consigo Deus pode fazer. O que é impossível para você não é impossível para Deus. Então, nós podemos, com Deus, realizar tudo. Também nós vamos ver que não existe mais judeus, gregos, brancos e negros, essa coisa toda, porque Deus faz de nós todos um único povo. Ou seja, Ele ama a todos, Ele não separa. Eu amo você e não amo aquele. Deus, Ele ama a todos nós, igual, da mesma forma. Ele ama, dá seus dons, quer estar junto e fazer tudo necessário para nos garantir o céu. O Evangelho. No Evangelho nós vamos ver esse Evangelho de Lucas, mas que também é um sinótico, né? Como Mateus 5, que são as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças de São Lucas, nós vamos ver que, de uma maneira geral, São Lucas vai trazer para nós que bem-aventurado, que também significa santo ou feliz, é aquela pessoa que está na contramão do mundo. Ou seja, que chora, que é pobre, que é perseguido, que é misericordioso. Porque são coisas que a gente não tem vivido na realidade do mundo de hoje. As pessoas não têm misericórdia dos outros. Riem e comemoram a desgraça do outro. As pessoas não querem chorar, não querem sofrer, não querem passar por dificuldades, não querem ser perseguidos, não querem ser mansos, ou seja, se calar. Tudo tem que falar, tudo tem que botar na rede social, tudo tem que explodir. Então, ser feliz, ser santo e ser bem-aventurado é viver na contramão do mundo de hoje. É não viver isso, não viver segundo os ditames desse mundo e como as situações cotidianas desse mundo nos têm orientado e nos impulsionado e tentado nos fazer viver. Isso é, então, o que São Lucas está tentando dizer para nós. E ele vai dizer também que nós precisamos também querer o que ninguém quer. Querer o que ninguém quer, porque os que querem o que ninguém quer não vão brigar, não vão ter competição, não vão ter discórdias, não vão ter impedimentos. Quando nós queremos o que ninguém quer, nós nos colocamos em um lugar dos preferidos de Deus. Nos colocamos no lugar daqueles que estão abertos para fazer o que Deus deseja para cada um de nós. E quando eu quero o que ninguém quer, que é o pouco, que é a humildade, que é a humilhação, eu também não vou me enchendo de coisas, porque o risco é a gente se encher de coisas nessa vida, porque quem tem muito agora pode perder amanhã no céu. Então eu preciso viver uma vida mais austera, mais tranquila e mais simples, para me preparar e me guardar para viver os grandes tesouros do céu, aquilo que o Senhor verdadeiramente preparou para nós. Então, não se preocupe se você não tem muitas coisas agora. Não se preocupe se você está passando por dificuldades agora, porque são essas dificuldades que vão te formar e te preparar para o céu. São as tribulações e as lágrimas derramadas hoje que vão ser enxugadas e também vão nos forjar e nos preparar para a vida eterna com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.